Capítulo 2, números racionais. A página é 47. Bom, racionais vem de razão. O que é razão? Quando você divide um número pelo outro. Então, ó, o conjunto dos números racionais, que usa este símbolo aqui, esse símbolo aqui quer dizer o quê? Quociente. Quociente. É formado por todas as frações positivas, negativas, ou seja, frações positivas, frações negativas, todos os números naturais e todos os números inteiros. Ou seja, os inteiros estão dentro dos... Aliás, os naturais estão dentro dos inteiros, né? Porque natural são positivos e inteiros. Já os inteiros também contêm os negativos. Então aqui eu tenho de 0 para cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Inteiro eu tenho 0, 1, 2, 3 e tem também o menos 1, menos 2, menos 3. Inteiro ele engloba também os negativos. E os números racionais, além de englobar tudo isso, engloba as frações, ou seja, quando há uma divisão, números com vírgula, né? Ó, então a gente diz de número racional todo número que é resultante da divisão de dois números inteiros. Então se você divide um número pelo outro, quando o resultado não é exato, né, quando tem vírgula, ele é considerado um número racional, ou seja, o resultado de uma divisão é um número racional. A gente pode escrever um número racional de várias formas diferentes. Por exemplo, 3 dividido por 4 é igual a 6 dividido por 8, que é igual a 24 dividido por 2. Você percebe, ó, que aqui são múltiplos. Ó, 8 é múltiplo de 4, 32 é múltiplo de 4, assim como 6 é múltiplo de 3 e 24 também. Então, se você dividir na calculadora 3 ou manualmente, 3 por 4 vai dar o mesmo resultado se você dividir 6 por 8, que vai dar o mesmo resultado de você dividir 24 por 32. Números naturais e inteiros pertencem aos racionais. Por quê? Porque os números naturais e inteiros podem ser representados dessa forma. Dividido por 1. Quanto é 3 dividido por 1? Vai dar 3. Menos 4 dividido por 1 vai dar menos 4. Ou seja, pertence também aos racionais. A fração é isso aqui, ó. Fração é um número dividido pelo outro, né? Natural misto. Natural misto é quando você coloca aqui, ó, 5 e 3 quartos. Ou seja, 5 inteiros mais 3 quartos. 2 e 8 nonos. Ou seja, 2 inteiros mais 8 nonos. O que é 3 quartos? Se você divide 3 por, dividido 3 por 4, vai dar 0, alguma coisa. Então vai dar 5, alguma coisa. Mas aqui você pode escrever de forma mista. Números decimais com escrita finita. É 2,5, 2,25, 2,0005. Pode dar 10 casas decimais, mas ele tem fim. Já as dízimas periódicas, as dízimas periódicas não tem fim, é 3,5555555 toda a vida. Ou seja, são números que não são exatos, são divisões que não resultam em valores exatos, que eu digo assim, finitos, né? Exato é quando é inteiro, mas não resulta em coisa finita. Então é vírgula, um número toda a vida. Geralmente as dízimas se repetem. Então, gente, quais são os números racionais? Racional é todo número em que a gente tem um número inteiro dividido por outro número inteiro diferente de zero. Então, ó, A tem que ser inteiro, B tem que ser inteiro e B tem que ser diferente do zero. Assim a gente produz um número racional. Representando na reta numérica, a gente sabe que a reta para cá é positivo, para lá é negativo. Se eu tenho aqui, ó, um número inteiro dividido por outro inteiro, se você dividir vai dar menos meio, ou seja, menos meio. Tá vendo? Aqui na reta numérica está na metade entre o 0 e o menos 1. Menos meio. Aqui, ó, 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Meio seria aqui 0,75. 8 dividido por 5 daria 1,6. Ou seja, 1,5. No meio certinho? Não, um pouquinho depois. Se você olhar na régua, tem as divisões pequenininhas, você consegue visualizar isso bem. Em alguns casos, a gente pode decompor um número racional. Como a gente faz isso? Ó, 13 dividido por 4. Você pode decompor, ó, 4 dividido por 4, mais 4 dividido por 4, mais 4 dividido por 4. Se você somar aqui, vai dar, ó, 4, 8, 12. 12.
mais 1 dividido por 4. Ou seja, somando todo mundo que está aqui em cima, vai dar 13 dividido por 4, certo? Então, ó, quanto que é 4 dividido por 4? Dá 1. Aqui dá 1. Mais 1, mais 1, né? Aqui, ó, isso dividido por isso dá 1, isso dividido por isso dá 1 e isso dividido por 1. Mais 1 quarto. Ou seja, vai ficar 3 inteiros e 1 quarto. Onde que a gente marca isso na reta numérica? Ó, 3 inteiros mais 1 quarto. O que que é 1 quarto? É uma parte de 4. Se você dividir esse pedacinho aqui em 4, ó, uma parte aqui, 1, 2, 3, 4 partes. E 1 quarto. Então é 3 e 1 quarto. Então vai ficar aqui na reta numérica o 13 dividido por 4. Então vamos falar sobre dízima periódica. Dízima periódica é quando o resultado da divisão dá um número com vírgula infinito. Ou seja, 2,3333333 toda a vida. Ou esse tipo de dízima aqui. Existe a dízima simples. A simples é quando é um número, vírgula, o que vem depois da vírgula se repete. No caso aqui, ó, repete 3, 3, 3. Aqui repete 36, 36, 36. Aqui repete 7, 1, 8, 7, 1, 8. Ou seja, repete 3 em 3. Mas repete 718. Se repete. Já a dízima composta é quando depois da vírgula o número não é uma repetição. Por exemplo, 0,1, depois que vem a repetição 555. Ou seja, ela é não simples ou composta. Ó, 2,67, depois 8888. Ou seja, ela não é simples, ela é composta. Agora olha que interessante, como a gente pode descobrir qual o número que gera essa fração aqui, né? Qual o número? O que a gente faz? Depois da vírgula, quantos números se repetem aqui? Depois da vírgula, quantos números se repetem? Apenas o 3. Então é apenas o 3, né? 3, 3, 3 é um número só, um algarismo só. Então você vai dividir por 9. Vai fazer o traço dividir por 9. O que a gente divide por 9? Aqui, ó, a gente vai pegar o número que se forma aqui, ó, 23 menos o número que não se repete, menos 2. Então, 23 menos 2 vai dar 21 dividido por 9. 21 dividido por 9 é 2,3333. Mesma coisa aqui, ó. Quantos números se repetem? Quantos algarismos se repetem? 36. Se é 36, são 2 números. Se são 2 números, é dividido por 99. E como que a gente sabe que tem aqui em cima? A gente pega os primeiros números, 36. Aqui não precisa menos, porque não tem nenhum número que não se repita. Não tem nenhum número fora da repetição. A gente só tem repetição aqui, ó. 36, 36, 36. Então, 36 dividido por 99 vai dar 0,36363636 infinitamente. O último exemplo aqui um pouco mais difícil. Quais os números que se repetem? 718, 718, 718. São 3 números que se repetem. Então, vai dividir por 999, ou seja, o 9 3 vezes. E como que a gente sabe o que escreve aqui em cima? A gente vai pegar, ó, 2718. Até começou a repetir, você não precisa mais pegar, tá? 2718. Botou aqui 2718 menos o que não está se repetindo, que não está na sequência de repetição, menos 2. 2.718 menos 2 vai dar 2.716. 2.716 dividido por 999 vai dar 2,702, 702, 702, infinitamente. Então, com esse esqueminha aqui não tem erro. Isso no caso da dízima periódica simples. Agora eu vou mostrar a não simples. Agora, para a gente descobrir qual a fração, né? Qual a divisão que gerou a dízima composta. A composta é a seguinte. Você vai ver o número aqui. Qual o número que se repete? O 5, né? 5, 5. Somente um número se repete, é o 5. Então, você vai botar um 9 aqui. Depois da vírgula, além do 5 tem outro número? Tem o 1. Então, vai botar um 0 aqui. Só tem um número aqui. Então, vai botar um 0. Depois, você vai fazer 15, né? Que é o primeiro número que se forma aqui, ó. 15.
menos o número que não se repete, 15 menos 1. 15 menos 1 dá 14 dividido por 90. Ou seja, 14 dividido por 90 dá 0,15555 toda a vida. Mesmo esquema aqui, ó. Esse aqui é mais difícil. Ó, você vai olhar primeiro qual número se repete. Qual que repete? É o 8. Apenas o 8, ó. 8, 8, 8, 8, 8. Se apenas um número se repete, você vai botar um 9 aqui. Depois da vírgula, quem é que não repete? O 6 e o 7. Tem dois números que não se repetem depois da vírgula. Então você vai acrescentar 2 zeros. Como que você descobre o número de cima? Você vai botar o primeiro número formando, porque forma aqui até a repetição, ó. Até o primeiro 8, o resto não. Ó, 2.678. Menos o quê? Menos o que não faz parte da repetição da dízima. Então, ó, 2.678 menos esse. Por quê? Porque o 8 faz parte da repetição. Então, menos 267, tirando o 8, vai dar 2.411 dividido por 900, que dá exatamente esse número aqui. Um outro exemplo aqui, ó. Qual o número que repete? Repete 256, ó. 256, 256. Aqui vai 256. Toda a vida. Vai se repetindo. Então, o que a gente faz? Quantos números se repetem? Quais são os algarismos que se repetem? São 3 diferentes, ó. 2, 5, 6. Então, você vai botar 3 noves. E depois da vírgula, qual que não repete? Apenas o 0. Você vai botar 1, 0. Porque é apenas um algarismo que não se repete. Então, vão ficar 3 noves, 1, 0. Aqui poderia ser outro número, mas... né, não é porque aqui é 0 que aqui é 0 não, tá? Porque é o número que não repete. E depois, qual é o número de cima? Vai pegar o primeiro número formado aqui, ó. 256, 256. Botou aqui 256. Tem algum fora da repetição? Não, é o 0. Qual o número que está fora da repetição? 0. Então, 256 menos 0. Então, não precisa fazer conta. Então, 256 dividido por 9.990 dá exatamente esse número aqui. Então, se você usar esse esquema, você sempre vai descobrir qual o número que gerou a dízima periódica. Agora, vamos fazer o exercício da página 52. Bom, observe os pontos A, B, C e D e as retas abaixo escreva os números racionais correspondentes. Então, ele tem uma reta, aqui o ponto 0, e aqui, ó, aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Aqui eles dividiram, ó, o menos 1 ficou A aqui e aqui B. Aqui, C, D, E. Dividiram em partes iguais. Aqui, ó, dividiu em 3 partes, ó. 1, 2, 3. E aqui dividiu em 4 partes. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é menos 1 de 3. Ou seja, diminuiu, ó, uma parte de 3. Aqui, ó, é mais 1 de 4. Ou seja, C representa 1/4. Ou seja, é uma parte, ó, dividiu em um pedaço, 2, 3, 4, né? Daqui até aqui é um pedaço, daqui até aqui é um pedaço, mais outro, mais outro. Dividiu em 4 partes. Então, dividiu por 4. Aqui é uma parte de 4. Quando eu chego a esse ponto, eu tô falando que é 1/4. E aqui, só que aqui é diminuindo, já que aqui é 0, pra cá diminui, pra cá é mais, né? Pra cá é menos, pra cá é mais. Número 2. Considere as fichas coloridas abaixo e ligue-as ao seu correspondente. Ou seja, 3 dividido por 5 dá quanto? Ele vai fazer a continha. 2 dividido por 5. Evita usar a calculadora, tá, gente? Pelo que a gente viu de dízima, a gente sabe que o que gera dízima é dividido por 9, por 99, por 900, por 999. Número que tenha 9s e zeros geralmente geram dízimas. Ó, Fernando foi ao supermercado, então mesma coisa, você vai dividir 10 por 400 para ver quanto de café, 7 dividido por 2 para dividir, ou seja, é 7,2 de 1 quilo, vai dar 3,5 kg, né? Porque 7 dividido por 2 dá 2,5. 3,5, desculpa. Então, para descobrir aqui as frações, né? Número 4, vai considerar aqui os números do conjunto A. Você vai ter que separar quem é inteiro, quem é natural e quem é racional. Escrever ali do ladinho.
Número 5, escreva C para certo e E para errado. 7 pertence aos naturais, menos 15 não pertence aos racionais, aí você vai olhando um por um. E por fim, a 6, você vai dizer uma fração irredutível quando não pode mais simplificar. Como que a gente vai fazer isso aqui? Vou dar o exemplo do número 1, a letra A, quer dizer, desculpa, a letra A. Ó, a letra A é 0,15. 0,15 é o mesmo que 15 dividido por 100. Por que dividido por 100? Se você andar com a vírgula, ó, uma, duas casas decimais para ficar 15,0, que é o mesmo que 15, né? Você vai botar mais 2 zeros no 1 que está aqui. Porque 15 dividido por 1 é igual a 15, né? Mas como ele é 0,15, você está andando com a vírgula uma, duas vezes para transformar ele numa fração. E qual é a forma menor, irredutível disso daqui? Bom, a gente tem determinados números que a gente pode dividir aqui e que vai reduzir, mas vai valer a mesma coisa a fração. Ou seja, qual número que eu posso dividir 15, posso dividir 100 para diminuir essa fração aqui? Eu posso dividir 15 por 5? Se eu divido 15 por 5, eu tenho aqui 3. Se eu divido 100 por 5, eu tenho aqui 20. Então, 15 dividido por 100 é a mesma coisa que 3 dividido por 20. Se você fizer na calculadora, você vai ver. Eu tenho como reduzir mais? Tem algum número que eu possa dividir o 3 e possa dividir o 20 para reduzir ainda mais? Eu poderia dividir aqui por 3, daria 5, e dividir aqui por 3 já não daria. Exato. Então tem que ser um número que eu consiga dividir o divisor e o dividendo. Ok? Então vai fazer o mesmo para B, C, D e E. Né? Lembrando que, ó, a letra B, menos 0,36. Vai dar o quê? Anda com a vírgula 2 vezes. Se você anda 2 vezes, é 1 com 2 zeros. Vai ser menos 36 dividido por 100. Então, por qual número que eu posso dividir aqui, né, que vai reduzir? Ambos são pares. A gente sabe que divide por 2, mas dá para dividir por um outro para reduzir ainda mais. Ok? Vamos tentar fazer isso aí. Aí, qualquer dúvida é só chamar.